Bom dia, hoje são 4 de setembro de 2017 e este vídeo se destina a complementar as atividades do curso de Introdução ao Estudo da História das turmas B e G deste segundo semestre do corrente ano. Eu estou gravando esse vídeo porque uma parte, eu diria a parte mais importante da nossa discussão sobre o texto de Max Weber, A Ciência como Vocação, acabou não sendo contemplada de forma sistemática ao longo das aulas nas duas turmas. Nas duas turmas nós discutimos bastante em torno do texto, nós levantamos diversas questões importantes relacionadas com o texto, nós tratamos bastante do contexto da Alemanha e do próprio Max Weber, nós falamos um pouco da biografia de Weber, mas eu acho que a mensagem principal do texto e aqueles aspectos que para mim são os mais importantes, contidos neste escrito de Max Weber, acabaram não sendo desenvolvidos da maneira que eu havia me preparado para desenvolver, e por isso eu vou tentar suprir essa lacuna agora nos próximos minutos. Bom, nós vimos que o texto de Max Weber é um texto sobre a vocação do cientista em geral, então não é, para lembrar bem, um texto sobre o historiador em particular, é um texto sobre a ciência em geral. E nós discutimos bem nas duas turmas como, para Weber, a ciência ela tem determinados condicionantes que são externos e internos, e que influenciam na vocação do cientista em geral. Os condicionantes externos já foram tratados e eu quero me concentrar agora no que nós podemos chamar de condicionantes internos relacionados à vocação do cientista, ou seja, no tipo de disposições que a subjetividade do cientista deve conter para praticar esta atividade intelectual, ou esse conjunto de atividades intelectuais a contento. E é importante lembrar que Weber faz uma caracterização da ciência que é relevante da perspectiva dessa caracterização dos dispositivos e disposições internos do cientista. Weber diz, em primeiro lugar, que uma marca da ciência moderna é a especialização. Então não há ciência fora do horizonte da especialização, o que significa que, curiosamente, o cientista tem de ter uma subjetividade tal que seja capaz de colocar aquilo que Weber compara aos antolhos dos cavalos. O cientista tem que ser capaz de colocar antolhos, né? Ou seja, ele não pode espalhar o olhar dele para todas as direções possíveis a todo momento, né? Um condicionante do olhar científico é a capacidade do cientista de excluir aspectos, objetos do seu olhar. Mais do que isso, é a capacidade de concentrar o olhar em determinados aspectos e detalhes do seu objeto de estudo. E a especialização implica exatamente essa capacidade de concentração em alguns detalhes do objeto e de exclusão de outros detalhes do objeto do horizonte analítico, né? Então, ciência, por incrível que pareça, para Weber, significa a capacidade de deixar coisas de fora do olhar. Sem essa capacidade, não há uma prática científica autêntica. O segundo aspecto, que merece menos elaboração, é a paixão, né? Weber afirma que essa pressão por especialização que condiciona o conhecimento científico moderno, ela tem que estar acompanhada de paixão. O cientista não é nada se ele não se move por uma paixão pela compreensão, dirigida à compreensão dos seus objetos, né? E dessa combinação entre especialização e paixão surge no texto do Weber o tema da inspiração, que é, como nós discutimos em sala de aula nas duas turmas, um ponto de contato, vamos dizer assim, entre o universo da ciência e o universo das artes, né? Ao mesmo tempo em que marca também alguma separação, porque para Weber a inspiração na ciência ela é dependente da pesquisa, né? Então,
A inspiração surge como uma espécie de experiência algo irracional no trabalho científico, mas ela é dependente da racionalidade que está por detrás do constante e energético trabalho do cientista, seja no laboratório, no caso das ciências experimentais, seja no arquivo, no caso do historiador. Trabalho esse que nem sempre é agradável, muitas vezes é tedioso, né? Então, o cientista tem que ser capaz de suportar o tédio, e esse tédio eventualmente é compensado por alguns momentos de inspiração, né, que são capazes de levar o trabalho adiante, né? É por isso que a personalidade do cientista, definida por Weber, sofre o impacto dessas circunstâncias, né? Weber diz que no campo da ciência, e eu cito aqui, só tem personalidade quem está pura e simplesmente a serviço da causa científica, né? E não é só no âmbito científico que isso acontece. Não conhecemos nenhum grande artista que tenha feito outra coisa além de servir a sua obra, e só a ela, né? A ideia de personalidade, Weber estava muito preocupado com esse conceito, por várias razões que não cabe aqui esmiuçar, mas que tem a ver com o universo semântico da Alemanha, aí, nesse momento, em torno da Primeira Guerra Mundial, né? Weber estava preocupado, então, em definir o que é a personalidade do cientista e estava vinculando a personalidade do cientista ao trabalho na sua própria obra de conhecimento, né? E não a traços de personalidade natos ou elementos como a genialidade, né? Estava vinculando, então, a personalidade à capacidade de trabalhar, né? De concentrar as suas energias em determinadas tarefas, né? E direcionar toda a sua vida para essas tarefas. É para Weber isso que caracteriza a personalidade do cientista no médio e no longo prazo, né? Bom, esses temas todos, né? Especialização, inspiração, paixão, como eu falei, aproximam o universo da ciência do universo da arte, né? Mas então Weber em seguida introduz um aspecto que marca completamente a diferença entre esses universos. E é essa característica decisiva da ciência que nós precisamos entender, porque é em torno dela que gira, vamos dizer assim, a metade final do nosso texto. Essa característica é a progressibilidade do conhecimento científico. Para Weber, o conhecimento científico é marcado por um caráter progressivo, né? A ciência, ou as ciências, estão sempre acumulando mais e mais saberes, mais e mais conhecimentos, né? E essa acumulação, ela leva a uma situação em que, a cada momento, à medida que o tempo avança, sabe-se mais sobre o mundo natural, sobre o mundo humano, sobre o passado, no caso do historiador, do que se sabia em épocas anteriores, né? Como se sabe mais hoje do que ontem, então é possível dizer que o conhecimento científico progride, né? A mesma coisa não vale para o universo da arte, ou das artes, se nós quisermos, segundo Weber. E é por isso que há uma diferença fundamental entre ciência e arte, no entender dele. O progresso da ciência contrasta fortemente com uma característica fundamental da vida humana. O progresso da ciência está investido num movimento infinito que se choca contra a finitude da vida humana. Este choque é fundamental para o problema do sentido da ciência, que é o problema que Weber coloca quando tenta resolver o tema da vocação do cientista. Há, portanto, uma tensão inerente à vocação para a ciência, que vem do fato de que o progresso característico do mundo das ciências se choca frontalmente com uma característica fundamental da vida humana, que é a finitude. As pessoas que praticam a ciência morrem. Ou seja, a vida dedicada à atividade científica ela tem um fim, enquanto que o conhecimento científico cumulativo não tem.
esse contraste é pleno de consequências para a questão da vocação e para a questão mais abrangente do sentido da ciência, que é, no limite, aquela questão para a qual Weber quer oferecer uma resposta. E esse dilema, essa tensão entre finitude da vida e infinitude da ciência, ele sofre um particular agravamento no horizonte moderno, pelas razões que Weber tenta descortinar na segunda metade do texto. O primeiro ponto relevante para essa caracterização da relação entre ciência e vida no mundo moderno é uma decorrência do processo de especialização por que passou a história das ciências nos últimos 500 anos, se nós quisermos. Essa especialização conduziu ao soterramento de algumas ilusões com relação ao tipo de ensinamento que se pode extrair da ciência para a vida. É o que Weber alude no momento do texto em que ele fala da crise de certas ilusões. Tá? Ele pergunta assim, na página 18, qual é, então, sobre estes pressupostos, o sentido da ciência como profissão após o naufrágio de todas as antigas ilusões? Caminho para o verdadeiro ser, caminho para a verdadeira arte, caminho para a verdadeira natureza, caminho para o verdadeiro Deus, caminho para a felicidade autêntica. Ou seja, no horizonte das ciências, e aqui digo eu, medieval e pós-medieval, ao conhecimento científico se associava muito frequentemente finalidades extracientíficas de intervenção na vida, né, em que se depositava na ciência a expectativa de que ela indicasse o caminho para essas figuras que Weber apresenta, o verdadeiro ser, a verdadeira arte, a verdadeira natureza, o verdadeiro Deus. No horizonte contemporâneo a Weber, todas essas figuras elas não são nada mais do que ilusões. A ciência, por exemplo, no horizonte de Weber, não pode ser, não tem a menor condição de funcionar como uma indicadora do caminho para Deus. Aquela pretensão de um cientista da alta idade moderna, o Swammerdam, de encontrar a prova da providência divina na anatomia de um piolho, de estudar a anatomia de um piolho, para, por meio desse procedimento dissecatório, atingir uma prova acerca da existência de Deus, esse tipo de pretensão, de conexão entre conhecimento científico e crença religiosa, isso se perde por completo, à medida que a especialização da ciência avança. Agora, a questão se coloca de novo. Se a ciência não pode fornecer um caminho para Deus, um caminho para a verdadeira arte, um caminho para a verdadeira natureza, se ela não pode orientar a vida nesse sentido forte, de uma orientação acerca de como as pessoas devem proceder, né? Qual é o sentido da ciência? E eu volto a essa questão de novo, porque é esta a questão do nosso texto. E Weber afirma, naquela passagem que eu vinha lendo, o seguinte: quando todas essas ilusões se revelam enquanto ilusões, o sentido da ciência se torna um sentido mais complexo, ou é mesmo um sentido contestado. E aí eu cito Weber. A resposta mais simples é a que Tolstói forneceu com as seguintes palavras. E aqui Weber cita Tolstói. A ciência carece de sentido, pois não tem resposta alguma para a única questão que nos interessa. O que devemos fazer? Como devemos viver? E agora volta Weber. Dificilmente se pode contestar o fato de que a ciência, com efeito, não faculta nenhuma resposta a esta questão. O problema é apenas este: em que sentido não oferece ela nenhuma resposta? Será que, em vez disso, a ciência nem sequer poderia facultá-la a quem levanta corretamente a questão? Ou seja, se a ciência não mais responde à pergunta como devemos viver, o que devemos fazer, qual é o sentido da ciência?
A resposta de Weber passa por um diagnóstico do mundo moderno. E o fio condutor desse diagnóstico é a metáfora utilizada por Weber do politeísmo. Weber define o mundo moderno como o resultado de processos abrangentes, de longuíssima, às vezes, duração, que são conceitualizados com a ajuda de termos como racionalização, desmagificação, intelectualização, especialização. E todos esses processos confluem para uma situação no universo valorativo que Weber descreve com a ajuda da metáfora do politeísmo. O que ele quer dizer com isso? Weber associa o politeísmo dos valores ao que ele chama de eterna luta dos deuses entre si. Curiosamente, ele não está falando de religião ao mobilizar essas imagens. Ele está falando de valores, ele está falando das diferentes esferas que marcam a vida cotidiana, né? O que ele quer dizer ao abordar essa luta dos deuses entre si é que no mundo contemporâneo, no mundo que resulta desses processos de intelectualização, desmagificação, racionalização, é impossível harmonizar sob uma única roupagem, crença, esferas não coincidentes como a da verdade, a da justiça, a da beleza, a da religiosidade. Ou seja, no mundo contemporâneo, aquilo que é belo não necessariamente tem de ser aquilo que é bom ou aquilo que é justo. O sagrado não necessariamente é o verdadeiro. Weber levanta a suspeita de que talvez as coisas nunca tenham sido exatamente assim. Ou seja, de que nunca terá havido essa harmonização entre as diferentes esferas do mundo vital e do mundo dos valores. Mas ele sugere que as grandes tradições monoteístas, sobretudo o cristianismo no mundo ocidental, tiveram exatamente essa pretensão de harmonizar essas esferas valorativas em torno de uma hierarquia única de valores, a partir da qual se poderia determinar o conteúdo correto, belo, sagrado da ação humana. Pois bem, é precisamente essa determinação da ação por recurso a uma hierarquia valorativa única o que não é mais possível no horizonte do mundo moderno. E não é possível porque os valores colidem uns com os outros, eles não são mais harmonizáveis. Um bom exemplo dado por Weber é o da colisão entre duas éticas distintas, características da vida contemporânea e relacionadas ao modo de reagir a agressões físicas mesmo. Então vamos imaginar a situação em que um indivíduo é agredido na rua gratuitamente. Qual deve ser a reação do indivíduo? Qual deve ser a conduta do indivíduo diante dessa agressão? Há pelo menos duas respostas possíveis, cada uma delas condicionada por valores distintos. A reação natural no horizonte, por exemplo, de uma ética do comportamento viril é a de que uma ação deve corresponder a uma reação, no sentido de que a violência deve ser respondida com violência. Eu fui agredido gratuitamente, então eu revidarei agredindo o meu agressor. É isso o que, vamos dizer assim, prega a ética da virilidade, que é um dos elementos valorativos constitutivos do mundo de hoje, de ontem, de sempre. É a ideia de que se eu não reajo ao meu agressor, então eu posso ser corresponsável pela minha opressão. Essa é uma ética mundana, né? E ela é uma ética que tem a sua parcela de legitimidade. Por outro lado, uma ética que se opõe a esta, na mesma situação hipotética, é aquela pregada e disseminada nos evangelhos pelo cristianismo, de que eu devo oferecer a outra face.
ou seja, uma ética da fragilidade, que informa, orienta uma reação no sentido da não agressão, no sentido de escancarar a fragilidade humana, de evitar uma postura de violência. Qual dessas duas éticas é a resposta adequada à situação da agressão? Reagir ou oferecer a outra face? Para Weber, não é a ciência a instância capaz de determinar a resposta. A ciência não consegue decidir pelo indivíduo qual das duas respostas é a resposta verdadeira, justa, adequada, sagrada. Não é que não haja uma resposta, mas cada indivíduo tem de encontrá-la em um outro domínio da vida que não o da ciência. Um outro exemplo que nós podemos dar, extrapolando o texto de Weber, tem a ver com o domínio das relações internacionais. Pensem, por exemplo, nos múltiplos casos de violação de direitos humanos por parte de estados autoritários, em que se coloca a questão: deve a comunidade internacional intervir na situação e evitar, por exemplo, limpezas étnicas, genocídios, crimes de guerra? Nesse caso, o valor da proteção da dignidade humana, independentemente de nacionalidade, cor de pele, gênero, ou simplesmente a ideia de proteção aos indivíduos do gênero humano, está colocada informando aqueles que advogam pela intervenção. Mas esse valor da proteção da pessoa humana colide frontalmente com outro valor politicamente relevante, que é o da soberania nacional, que afirma que um Estado não deve interferir na vida de outro Estado. Quem decide qual deve ser o valor mais importante nessa situação? Não é a ciência que decide, o que não significa que não tenha de haver uma decisão. Ela frequentemente é tomada. Então, Weber não está dizendo que nós temos que nos abster de tomar essas decisões e simplesmente reconhecer que, em ambos os casos, as duas posturas seriam igualmente válidas, ou seja, que tanto vale intervir para proteger a pessoa humana, como não intervir para proteger a soberania nacional. Não é essa a mensagem de Weber. A mensagem de Weber é: a ciência não é capaz de decidir aquilo que tem que ser decidido em outras esferas da vida humana. No fim das contas, e agora eu saio desses exemplos, o mundo moderno, racionalizado, desmagificado, em parte por força do próprio progresso das ciências, esse mundo fragiliza a pretensão tradicional do cristianismo de harmonizar os diferentes domínios do mundo dos valores, de promover a identificação entre, por exemplo, o belo, o justo, o verdadeiro e o sagrado. A metáfora do politeísmo que Weber emprega quer sintetizar exatamente esse diagnóstico de que, na época contemporânea, cada um daqueles domínios valorativos se encontra relativamente emancipado um do outro. De tal maneira que, por exemplo, o que é belo não necessariamente vai coincidir com o que é justo ou verdadeiro, como nós já discutimos. Nesse mundo politeísta, descrito por Weber, a ciência mantém-se como uma instituição fortemente ligada ao valor da verdade. Mas o ponto é que ela perde autoridade sobre as outras esferas valorativas. Ela se especializa em estabelecer, explicar ou compreender o que é ou o que foi. Mas essas verdades da ciência não necessariamente irão coincidir com as percepções do belo, do sagrado ou do justo. Da compreensão do que é ou do que foi, não mais se pode deduzir juízos sobre o que deve ser, como se deve agir, a que valor obedecer. A problemática vital do sentido por que orientar a nossa existência é, portanto, bem maior do que o problema científico da verdade. E as verdades da ciência
segundo Weber, não fornecem necessariamente pontos de partida privilegiados para as tomadas de decisão. E eu acho que isso é uma caracterização decisiva de como Weber vê a interação entre ciência e vida. Mas fragilizada essa pretensão, essa autoridade mesmo da ciência diante dos grandes problemas vitais, coloca-se mais uma vez a pergunta: por que então cultivar algo como a ciência, já que ela não pode ter fim e não responde a questões por sentido? Se a ciência não tem sentido, se a ciência não tem autoridade para decidir qual deve ser o sentido das tomadas de decisão práticas, então o que a ciência pode trazer de positivo para a vida pessoal e para a vida prática coletiva? Inicialmente, da caracterização que Weber faz dessa relação estrutural entre ciência e vida, nós podemos ser tentados a pensar que a resposta dele é muito pouco, ou seja, de que a ciência não tem um grande potencial de orientação sobre os grandes problemas vitais das diferentes culturas humanas. Mas eu acho que a resposta de Weber é um pouco mais otimista e eu vou tentar mostrar isso daqui por diante. Weber, de fato, critica o postulado de que não seria, ou de que seria possível transformar, sem mediações, conhecimento científico em orientação para o agir prático. Para ele, a possibilidade de conhecer cientificamente o mundo não implica na existência de tomadas de posição que fossem científicas. Para Weber, isso é um absoluto contrassenso. A ideia de que tomadas de posição podem ser, de alguma maneira, científicas. Mas Weber não chega ao ponto de afirmar que a ciência não tem nenhum impacto sobre a vida. Ele não diz que a ciência de nada vale àquele que toma decisões políticas, adere a valores ou pratica uma religião. O seu argumento é, antes disso, o de que a aplicação prática do conhecimento não mais obedece aos pressupostos inerentes à produção científica. Ou seja, os pressupostos da ciência são diferentes dos pressupostos que informam as tomadas de decisão prática. Mas Weber claramente apresenta impactos positivos da ciência para a vida. O primeiro deles é o mais óbvio, é o de que o conhecimento científico fornece meios apropriados para a consecução de fins determinados. Essa é a tarefa mais obviamente positiva e mais evidente do conhecimento científico. O conhecimento científico fornece meios para a execução de fins. Toda a história da técnica moderna é uma história de desenvolvimento de meios para a satisfação de determinadas finalidades, resolução de problemas que impactam sobre objetivos pré-determinados. Mas isso é um tanto óbvio para Weber e não é esse o ponto que ele quer discutir, porque isso sequer é contestado. Weber está interessado, sobretudo aqui, no papel das ciências humanas, nas ciências da cultura, nas ciências sociais. E ele quer, na verdade, refletir sobre se essas ciências são, de alguma maneira, capazes de impactar, de gerar impactos, não sobre a definição de meios para fins determinados, mas sobre a determinação das próprias finalidades. Tá? Em que medida a determinação de fins, de metas, de objetivos ligados à vida social pode se ligar ao trabalho das ciências. Nós já vimos que essa ligação não é possível no sentido de uma ligação direta, ou seja, a ciência, o conhecimento científico e a ciência determinando quais devem ser as finalidades, os sentidos da existência humana. Mas Weber ainda assim se pergunta, será que para aí? Será que não há alguma forma de determinação ou de impacto indireto do conhecimento científico sobre as questões últimas da existência humana?
E a resposta de Weber é positiva. É positiva, em primeiro lugar, porque para Weber a ciência ensina não só meios, mas ela também comunica e dissemina métodos de pensamento e modelos de formação intelectual. Ele não discute isso, ele passa rapidamente por esse ponto, mas o que ele quer dizer é que existe um impacto formal do trabalho científico sobre aqueles que praticam a ciência e aqueles que aprendem a ciência. Ou seja, a ciência ensina as pessoas a pensarem melhor. E pensar melhor é mais do que um meio para a obtenção de um fim determinado. Pensar melhor impacta diretamente ou de alguma maneira sobre a determinação dos fins. Weber fala ainda que a ciência traz um contributo moral. Essa expressão está no próprio texto. No sentido de que, por exemplo, o professor universitário pode levar os seus estudantes a reconhecer e assimilar fatos que são desagradáveis à luz das suas próprias posições políticas. Isso também é mais do que meio para um fim. Isso também é uma espécie de educação acerca das maneiras de se chegar aos próprios objetivos, né? E existem fatos desagradáveis para todo tipo de posição política ou moral. Para o cristianismo católico, a Inquisição vamos dizer assim, um mega fato extremamente desagradável. Para uma postura liberal, é desagradável o fato de que uma parte do pensamento político liberal no século XIX foi mobilizado como uma justificativa dos múltiplos imperialismos praticados pelos países europeus. Para uma visão de mundo simpática ao comunismo, é um fato, ou constituem fatos extremamente desagradáveis, por exemplo, as perseguições e crimes cometidos por Stalin e outros dirigentes comunistas do século XX contra dissidentes políticos. Ou seja, quando as ciências, e aqui a história entre elas, contribuem para que uma pessoa de uma determinada orientação política, moral, religiosa, reconheça e assimile fatos que são desagradáveis para a sua própria orientação política, religiosa, moral, então a ciência faz uma contribuição que é mais do que instrumental. Ela faz uma contribuição moral, no entender de Weber. Mas o que é fundamental para Weber, para além dessas outras contribuições já definidas, é que a ciência ela é capaz de produzir naquele que a pratica e naquele que a aprende clareza. A ciência é capaz de elevar o grau de clareza de pensamento com que o próprio sujeito pode avaliar a relação entre meios e fins, entre técnicas e valores. Eu já explico isso melhor. A compreensão de Weber do valor da ciência para o indivíduo que a pratica ou a aprende é, em última análise, ainda uma contribuição ou uma compreensão fortemente moral ou moralizante. Isso quer dizer que, apesar do seu ceticismo com relação à determinação do agir por conhecimentos científicos, no horizonte de um mundo marcado pela racionalização, Weber ainda pensa que a ciência pode prestar um importante serviço à vida. E esse é o ponto mais importante que eu quero marcar. Apesar do ceticismo com relação a uma conexão direta entre ciência e vida, Weber ainda se preocupa em definir um modo de interação entre ciência e vida mais complexo, mais indireto, mas ainda assim eficaz. A ciência, para Weber, é incapaz de resolver problemas de sentido ligados aos valores últimos que governam a vida e a ação das pessoas, pois no mundo racionalizado é impossível produzir uma hierarquia única desses valores e sentidos que tenha pretensão à universalidade. Esse tinha sido o esforço das grandes religiões monoteístas e principalmente do cristianismo. A morte de Deus, tal como proclamada polemicamente por Friedrich Nietzsche, representa para Weber não o fim do cristianismo ou das outras religiões monoteístas, mas antes a fragilização da crença num sentido único,
proclamado religiosamente, fosse capaz de unificar, hierarquizar e harmonizar as demais esferas de valor da vida social. Nesse contexto politeísta, passa a caber à ciência o papel de fornecer aos indivíduos meios e conteúdos que os ajudem a ganhar clareza quanto aos valores últimos a que aderem. Tanto ao cientista quanto ao aprendiz de uma ciência, Weber recomenda que encontre, e eu cito Weber aqui, o demônio que segura os cordelinhos da sua vida e que a este lhe seja prestada obediência. Cabe à ciência a função principal, segundo Weber, de ser um auxiliar nessa busca do demônio que segura o cordelinho da vida. E cabe esse papel na medida em que a ciência estimula uma forma de autoconhecimento ou de autorreflexão sobre as antifonias e cacofonias existentes entre os valores últimos escolhidos por um indivíduo e as ações concretas por ele desempenhadas. A ciência, portanto, deve, para Weber, fomentar nos seus recipientes uma espécie de clareza intelectual sobre a adequação entre valores e ações. E a tal habilidade se liga à expectativa de que o indivíduo que a possui consiga passar a agir de forma mais consequente com os demônios, os valores últimos, escolhidos por ele próprio. Se isso acontece, então a clareza intelectual conduziu à elevação do sentido de responsabilidade pessoal e o conhecimento científico passa a ter um impacto muito significativo na vida moral. Essa clareza que Weber recomenda e que ele julga que a ciência pode estimular com relação à adequação entre os valores últimos a que eu adiro e as minhas ações, essa clareza não é só uma espécie de habilidade intelectual. Ela tem, para Weber, um impacto moral. Ela deve necessariamente gerar um sentido de responsabilidade. Para Weber, os indivíduos que aderem a um determinado valor têm o compromisso de agir conforme esses valores. E ele nota que frequentemente há dissonâncias entre os valores a que o sujeito adere e a maneira como essas pessoas agem. Para Weber, a clareza intelectual ela é uma virtude capaz de ajudar na harmonização dessas duas instâncias. E ao fazer isso, ao estimular a clareza intelectual, segundo Weber, a ciência cumpre, sim, uma função moral profunda. Então, ela presta serviço à vida. Se a ciência, nesse sentido, está imbuída de uma tarefa moral, é porque ela, sim, é capaz de se conectar à vida. Ainda que essa forma de conexão entre ciência e vida, definida e estimulada por Weber, seja uma forma de conexão bastante complexa, que se separa fortemente da ideia de que a ciência determina como se deve viver. Eu acho que esse é o ponto mais importante desse texto, e ele é cheio de consequências para algumas das questões a que nós vamos retornar ao longo do curso.